Boa noite! E aí, gente? Cadê essa turma legal? Vou dar um tempinho aqui para esperando todo mundo chegando. Esté, Flávia, Miriam, George, Gia da Cruz, Dança Sua Oficial. Que prazer ter vocês aqui para a gente conversar um pouquinho. Já vejo nossa super convidada de honra, a doutora Patrícia Gide, já está aqui também, já te chamo, viu, Pati? Alícia. Oi, Jorge, tudo bom? Olha, como combinado, vão preparando suas perguntas, tá? Porque hoje a nossa live é para a doutora Patrícia poder interagir um pouquinho mais com vocês, responder algumas perguntas. Algumas, de uma forma geral, a gente já até recebeu e vamos introduzir a nossa live, já começando a responder essas perguntas que chegaram antes. Mas durante toda a nossa conversa, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, anota, manda aqui no chatzinho pra gente, que a doutora Patrícia vai responder para vocês. Tia Mili, linda, boa noite. Nossa professora linda. Leila, Maria Luísa. Que alegria, gente, ter vocês aqui, viu? A gente vem pensando em temas, né, que possam ser realmente úteis para esse momento tão desafiador que todos nós estamos enfrentando e que, diferente de um BBB, diferente de um Big Brother, ninguém escolheu vivenciar essa situação. Mas ainda assim, eu acho que o mais importante é a gente conseguir enxergar um horizonte que possa nos levar a atravessar de uma forma mais suave tudo isso que se apresenta nas nossas vidas, né? A gente tem ouvido muita gente falar que a gente está no mesmo barco, todo mundo no mesmo barco. Eu acho que é algo mais ou menos parecido, mas de uns tempos para cá eu comecei a pensar sobre essa colocação e talvez nós estejamos todos na mesma tempestade, no mesmo mar. Mas realmente estamos em barcos diferentes. Alguns se afligem mais com uma condição, outros com outras. Um dia eu estou me sentindo mais fortalecida, no outro dia eu preciso de alguém para me dar um apoio, para me dar uma palavra. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar. Porque o que você tem feito, o que você tem conseguido fazer para diminuir a sua ansiedade? Que, ok, tá tudo certo, gente. A gente vai se deparar mesmo com essa situação. Temos mais pessoas lindas aqui. Gabi Figueiredo, Princesa, Indira, Arielle. Oi, oi, linda! Tudo bom? Ok. Então tá, vamos organizando aqui. Vou chamar a nossa querida doutora Patrícia Gide. Vou apresentar para vocês um pouquinho toda a formação, a experiência dela, né? Doutora Patrícia Gide é psiquiatra, formada pela Universidade Federal da Bahia. Ela tem residência médica em psiquiatria pela mesma instituição e também mestrado em neuropsiquiatria. Título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E ela, não bastasse isso tudo, é mãe de Milena, Mariana e João. Então, como vocês podem ver, ela tem muita propriedade para falar sobre o que certamente a gente está sentindo e também sobre essa relação, né, da gente, mulher, com os nossos filhos dentro de casa, com a nossa rotina interrompida. O que a gente pode estar fazendo para conduzir de uma forma mais tranquila toda essa situação, né? Paulinha, querida, um beijo. Obrigada por me emprestar sua pequena grande menina, tá? Já vi também Juju entrando aqui, Camila Botelho. Muito bem. Então eu vou chamar a Paty aqui, tá, gente? Pra gente começar o nosso papo de hoje.
Dri Dançarte, linda. Um beijo, meu amor. Clarinha Passos chegando. E ela? Oi, tudo bom, Lori? Oi, Você tá me ouvindo Paty. bem? Ótimo. Tá. Vocês estão ouvindo a gente bem, gente? Vão falando aí, tá? Se tiver travar um O som pouquinho, tá mas bom porque eu tô ouvindo um ruídozinho, não sei se. tá. É na minha voz Não, ou é no meu, independente da minha? não, é no meu Não. fone. O seu tá ótimo. Tá, Tô te ouvindo tá bom. ótimo. Ainda Então bem já. que hoje o clima tá bom, né? Não tem neblina. Apesar de que você não Hum, tá aqui hoje, né, Paty? não, eu já tô há um tempo aqui em Salvador. Fazendo cursos, imagino. Com certeza, estudando e Que ajudando minha mãe. delícia. E a gente sendo privilegiado, então, com esse seu mover de continuar os estudos, né, Paty? Com certeza, com certeza. Então, Importante aproveitar. é isso mesmo. Olha, tem muita gente linda chegando aqui. Roseli, linda, minha amiga querida. Isso, já vi algumas pessoas bem Você já viu queridas. também? Fala aí, manda beijo pro Já. pessoal, Paty, porque não dá pra gente não É, mandar. eu vi Arielle, vi Eu vi também. Michele, vi Kelly, um monte de gente. Legal, Márcia, viu? muito bom. Aí eu vou vendo e vou mandando os beijos. Vamos conversar, começar a nossa conversa. Vamos lá. Então, Paty, a gente está já num cenário de 12 semanas, né, de pandemia. E, na Uhum, verdade, uma situação que ninguém imaginava quanto tempo demoraria. Eu uhum, confesso, eu achei que, tipo assim, um mês a gente já ia estar conseguindo ir retomando nossa vida. Eu até falei um tempo uhum, desse atrás para uns amigos, eu falei, gente, eu estou emocionalmente preparada para ficar assim até junho. Mas depois uhum. disso, eu juro que eu não vou achar mais engraçado, não. A brincadeira tá boa de acabar. Já Então, deu, né? assim, já deu. Então, assim, é um isolamento. Para alguns, acabou sendo um confinamento mesmo. A gente Uhum, percebe pessoas que acabaram absorvendo mesmo, né, essa ordem de estar em casa uhum, e, em algum momento, até se incomodando, em parte uhum, com propriedade, com razão, com outras pessoas que estavam na rua ou que uhum, estavam se encontrando. Por outro lado, é tudo tão novo para todos, Tati, que talvez exista também essa questão, assim, algumas pessoas precisaram começar a ir comprar um pão, porque não estavam dando conta mesmo, né, de estarem uhum, trancafiadas em casa. Então, assim, a ansiedade foi algo que você realmente nos trouxe, assim, como uma grande consequência disso tudo. uhum, E daí veio, até pela sua clínica, vamos falar sobre esse tema, né? uhum. Ansiedade é o sintoma mais comum, na verdade, que a gente tem, né? Então, assim, em psiquiatria é a queixa mais frequente. E a estimativa é que 25% da população mundial experimente ansiedade e transtorno, não ansiedade sintoma, não ansiedade sentimento normal, né? Então, assim, a ansiedade, ela faz parte da vida da gente, ela faz parte, ela é um sentimento normal, ela é importante, uma reação fisiológica do organismo. As situações de estresse, por exemplo, é normal que eu fique ansiosa antes de uma live, é Uhum. normal que eu fique antes de uma situação nova. Isso é motivação, isso serve para a gente se preparar, isso serve para a gente se organizar, e isso serve ao longo da vida para várias situações, né? Na faculdade, no trabalho, em situações em casa. Então, isso agrega, isso ajuda. No entanto, isso pode passar do ponto e virar um sintoma, e virar um transtorno, e é aí que as pessoas não sabem muito o que fazer quando uma dessas aulas que eu tenho assistido, um desses cursos que eu tenho feito, um professor assim, muito sábio, doutor Francisco Assunção, ele é psiquiatra Uhum. infantil, ele falou assim, é o momento em que agora a gente tem que estar em contato com a gente mesmo. Então, assim, é um momento de maior angústia porque a gente está em contato com a gente mesmo o tempo inteiro. Sim. Então, isso às vezes traz angústia, porque na rotina, no dia a dia, no corre-corre, a gente não presta atenção na gente, a gente não presta atenção nos outros, a gente só vive, né? Dorme, acorda aí e vai E muitas tocando. vezes no automático, né? Sim, Que não sim, dá tempo sim. de perceber até o que a gente está sentindo, né, Paty? Uhum, sim. Uma coisa me chamou muito a atenção na primeira live que você falou foi, é o momento da gente ter paciência com a gente. Então,
será se essa é uma condição também da gente perceber assim, gente, não tá tudo normal. Então eu não posso exigir de mim mesma e até da minha criança, do meu filho, que ele Uhum. consiga desempenhar e dar o mesmo resultado que ele vinha dando, porque vai precisar de um ajuste para todos, não é verdade? Com certeza, até porque assim, o rendimento do professor não é o mesmo, né? Um professor, ele foi treinado, ele gosta do contato com o aluno, ele gosta de dar aula com o aluno, você sabe disso. Então, assim, você gosta dos seus alunos, de estar no dia a dia, daquela movimentação. E de repente você tem que estar com uma ferramenta onde você não tem esse contato físico, né? Então, isso é estranho, isso estressa, isso Meu traz um Deus. desconforto, Sim. mas é o que temos e a gente precisa ter a tranquilidade nesse momento, assim, e eu falo sempre isso, não quero nem ficar só nessa questão da pandemia, porque Sim. eu acho que é muito maior e eu acho que serve para a gente pensar em outras situações que quando a pandemia passar, que sirva de lição e que a gente possa levar para a vida, né? Que a gente possa continuar com isso. Mas assim, a gente precisa ser generoso com a gente, eu digo isso sempre, a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender o que está acontecendo, não se cobrar tanto e melhorando. Não quer dizer que a gente vá tolerar os defeitos e continuar errando. Não, a gente sabe onde errou e tal, mas não precisa se crucificar. E em relação às questões assim de escola, eu vejo muita mãe preocupada, no início um desespero. Agora, pelo menos as que eu assim acompanho, estão mais tranquilas. Acho que a gente vai se habituando, vai cansando um pouco até da exigência, E até se vai acomodando, tranquilizando. né? Sim, sim, vai se acomodando, vai tranquilizando um pouquinho. Mas filho, principalmente, reflete muito tranquilidade de pai e de mãe, né? Então, assim, Isso. se tá Tati, estressado, isso é desde que nasce. Desde que então, nasce. tem uma pergunta dessa aqui, e você foi direto. Deixa eu achar aqui. No dia que estou bem, as crianças conectam bem, mas se acordo mal, elas não fazem nada. E isso é uma mãe, é uma seguidora que mandou uma pergunta em torno Uhum, de 40 anos. E aí eu uhum, falei, isso é uma questão. uhum, Porque até dentro da minha prática, nessa experiência que a gente vivenciou agora nesse primeiro semestre, em alguns contatos que eu fiz com algumas mães, e elas diziam assim, Lorena, no início, quando a gente propôs o uhum. online, né? Mas isso vai dar certo, porque assim, minha filha não vai conseguir ficar na frente de um computador, de um celular, fazendo aula, ela gosta de estar na escola, Sim. e em alguns momentos eu falei, poxa, mas vamos tentar, porque elas nos Uhum, surpreendem. Então, uhum. às vezes, é uma dificuldade até da nossa geração, de nós adultos, que não temos tanta habilidade com essa ferramenta, então vem o medo por trás se eu, como mãe, vou dar conta de fazer minha filha, meu filho conectar, e aí eu já estou dizendo que vai dar certo? Será que é isso Sim. E mesmo? isso Ela. serve para tudo na vida, né? Isso serve quando a gente experimenta dar ao filho o primeiro alimento. Se a gente já faz uma careta, porque a gente não gosta de, sei lá, de quiabo, e a gente oferece ao Uhum, menino quiabo, a gente vai oferecer com careta. Então, verdade. o menino não vai querer comer quiabo. Não tem criança que olhe para a cara da mãe fazendo e coma quiabo. Então, assim, para tudo na vida, a gente precisa é, ter essa posição, assim, a cabeça aberta. Deixa ver o que vem da criança. E aí entra dado até, assim, científico. A gente tem 35% da genética em relação à ansiedade, ela é transmitida. Ou seja, assim, se eu tenho mãe ansiosa, né, os pais ansiosos, 35% dessa carga genética vai para o filho. Mas o restante é ambiente, é situação de vida. Então, são as outras coisas que acontecem. Então, se a mãe está ansiosa, o pai está ansioso, isso muda completamente o clima da casa, isso muda a criança, isso muda o aprendizado. E muitas vezes, assim, eu às vezes converso um pouco com minhas pacientes, com meus pacientes, em relação a você quer melhorar para quê exatamente, né? Porque muitas vezes a gente não sabe direito por quê. A gente quer melhorar, quer se livrar de alguma coisa ruim que a gente está sentindo, mas a Uhum. gente não tem muito. Só quer se livrar daquilo. Mas no fundo, a gente vai se livrar de um sintoma e não vai mudar nada na vida. Aí daqui a pouco a gente toma um remédio, acabou.
não se deu o trabalho de mudar nada na vida, Uhum. o remédio vai acabar e daqui a pouco a situação volta, tudo de novo. E os filhos aprendem muito com isso. Então, assim, a gente aprende a lidar com a frustração com os pais da gente, não é com ninguém Sim, mais. Não é professor que ensina, na escola, que vai aprender com a vida, por favor. Aprende com os pais. Então, se pai e mãe se desesperam com a situação, o filho se desespera com a situação. Eu vejo isso com prova. Ah, porque eu fui mal sim. na prova, né? Não, em casa, no exemplo dos meus. Aham. Aquele drama, foi ruim, eu morri, tirei zero. Deixa eu pensar, tirou zero, vamos estudar para a próxima, passar, né? Tirar um pouquinho Simples assim. mais, né? Vamos ver a nota primeiro. Então, se a gente entra no desespero, tirou zero por quê? Vamos ver o que foi, vamos entrar nessa angústia, a criança se desespera e não aprende nada, né? A gente não Sim. aprende nada com isso. Então, quando a gente para pensar até na tolerância da gente, né? Muito do que a gente tem de tolerância com a vida, com as coisas, a gente aprendeu com os pais da gente. Então, a Bacana maneira como isso. lidar, a maneira como enfrentar, como superar, né? A gente aprendeu com os pais. Então, é muito importante que a gente tenha bons exemplos e a gente queira dar esses exemplos também. Sim. Então quer dizer que assim, eu consigo, eu que sou uma mãe ansiosa, um pai ansioso, a partir desse entendimento e dessa percepção de que a criança aprende comigo, se eu treinar, eu consigo. Uhum. Sim, sim, Existe uma grande chance de eu conseguir treinar a minha ansiedade. claro. É, e assim, antigamente a gente achava que, por exemplo, nasceu ansioso, morre ansioso, né? Então, assim, Aham. aquela personalidade ansiosa vai ser sempre ansioso a vida inteira. A gente já sabe, eu falei isso na outra live, vou repetir, assim, a gente já sabe que a cabeça da gente, que a gente consegue treinar essa cabeça e mudar a maneira de pensar para que produza substâncias e que acalme, que a gente consiga enfrentar outras situações, né, de uma maneira mais serena. Então, por mais que você tenha reagido de uma determinada forma a vida inteira, não quer dizer que você precise continuar agindo assim. Então, uma coisa que eu tenho ouvido muito, e que são as pessoas que, por exemplo, eu atendi algumas consultas novas esses dias, e o que é que eu notei em comum a todas? Um perfeccionismo muito grande. Uhum. Que agora, nesta pandemia, se desesperaram, porque não dão conta. Controle. Não dá conta. Não tem como quem é muito perfeccionista nesse momento agora, vai acordar 5 da manhã, vai dormir meia-noite, mas não vai dar conta de tudo, né? Então, Aham. assim, mesmo quem esteja dentro de casa, mesmo quem está trabalhando fora. Então, é um momento que a gente precisa querer abrir mão. Quem é perfeccionista tem, por exemplo, essa satisfação do perfeccionismo. De, poxa, eu Uhum. fiz certo, eu sou boa, eu faço certo, eu dou conta. Mas tem que querer abrir mão disso. Se não abrir mão disso, desse prazer com o perfeccionismo, tá levando em conta, assim, tá um custo muito alto para a saúde mental. Isso Sim. desgasta, viu? Um Um desgaste. amigo que levantou logo a mão, porque é bem perfil. Então, Cruz Uli mandou aqui já Isso, Ulisses. dois pontos e dizendo Levantou a isso. mãozinha. Aham. Existe algum ponto que a ansiedade passa do normal? Ele faz um comentário assim: me entendo como ansioso desde pequeno, Sim, mas procuro usar a ansiedade a meu favor. com certeza. Então, assim, Como a usar a ansiedade. ansiedade a meu favor, Paty? Pronto. A ansiedade ao favor da gente significa que a ansiedade que motiva, que faz você sair do lugar e que não lhe impede de fazer nada. Então, é uma ansiedade que, assim, eu fico preocupado, mas eu não perco minha noite de sono, eu não diminuo minha qualidade de vida, eu cresço Sim. profissionalmente, eu continuo evoluindo. Agora, se essa ansiedade chega num ponto em que eu tô ansioso, tô angustiado, e aí, por exemplo, vou dar exemplo dessa situação agora. Eu tô numa live e de repente eu digo, não, me fiquei ansiosa, eu não quero mais, vou desmarcar aqui com a Lorena. Não quero Sim. mais, né? Ou quem está num trabalho, não, eu vou desmarcar esse trabalho, eu não quero mais isso. Então, a gente precisa enfrentar isso, e mesmo enfrentando, por exemplo, eu tenho alguns pacientes assim, que enfrentam, né? E a vida inteira enfrentaram, mas o custo disso também é muito alto. Uhum. Então, doenças físicas, gastrite, Sim. hipertensão, né? Um estresse para o organismo constante. Então, se isso também ocorre, precisa de ajuda.
A ajuda nem Então, sempre é medicamentosa, a ajuda pode ser terapia. E aí a gente entra, eu vou entrar um pouquinho nisso, porque até uma pergunta que me mandaram também. aham. Diga, você tá com o dedinho Não, aí, eu acho diga. que você vai falar a pergunta que eu também tenho. Fala aí para ver se é essa, pra gente confirmar. Isso, que é quais são as formas de tratamento e se tem cura ansiedade, né? Então, Então, eu assim, recebi uma pergunta, é se tem diga. medicação. Pronto, tem, claro. Tem. Tem medicação para ansiedade, tem tratamento eficaz para ansiedade, né? Agora, eu vou até falar disso porque foi um post que eu coloquei hoje, até no Instagram, de que psiquiatra não é médico de doido, Quebrar o preconceito, eu vi. porque às vezes eu ainda me choco quando eu vejo pacientes assim, jovens com 2, 3 anos de sofrimento e que não procura ajuda, porque. E a primeira frase, por exemplo, um que eu tenho essa semana que me chamou a atenção, assim, que a primeira frase que ele me disse foi assim: nunca pensei que eu fosse ser tão fraco a ponto de precisar de É, procurar um psiquiatra. sim, Então, assim, um sofrimento muito grande para buscar uma ajuda. E, no entanto, é uma especialidade médica, né? Do mesmo jeito que procurar um psicólogo, muita gente morre de vergonha de sim. procurar. Então, assim, para para ansiedade, a gente tem tratamento medicamentoso, a gente tem principalmente mudanças de hábitos de vida. Então, eu vi um comentário de Nájila, a meditação ajuda muito. Meditação é todo o congresso dos últimos 3 anos tem se falado de meditação. Tem curso, tem mesa, os Nossa, que congressos de massa. psiquiatria. Então, assim, tem se falado de atividade física já vem há um tempo. Então, atividade física regular, a gente precisa muito. E a gente precisa mudar, né, a maneira de pensar. Então, assim, a terapia ajuda o quê? A gente colocar para fora o que sente, a gente organizar sentimento, a gente aprender a falar. Eu digo, às vezes, dizem, mas eu não tenho nada para falar na terapia. Eu digo, aprender a conversar, aprender a dizer o que sente, né? Isso a terapia ajuda muito. Não adianta eu chegar no consultório, por exemplo, do psiquiatra, falar das queixas, eu vou lá, medico as queixas. E a Sim. pessoa não mudou nada na maneira de pensar. Não houve, de fato, uma transformação, né, Paty? Não, Uma não. busca por fazer uma transformação mesmo desse sentimento que Sim. nos E algumas paralisa ou que pessoas nos têm essa. acelera. Isso. E é muito mais cômodo, né? A gente abrir a boca e engolir um comprimido. Dá É, trabalho. Terapia nem sempre é gostoso. Eu fiz terapia há é. muito tempo. Então, assim, terapia às vezes é sofrido, terapia às vezes a gente fica nem olhar pra cara do terapeuta, a gente às vezes sai xingando, sai de mal, fica assim, mas é muito importante passar por isso. E tem alguns pacientes assim que eu semana passada não fui para terapia, eu digo, é quando mais precisava ir. Quando não foi, eu mais estava precisando ir. Era o momento da resistência e de ir lá e resolver. Se fosse para Sim. dizer assim, eu hoje não queria vir aqui. Isso já ajuda meio caminho. Então, assim, precisa enfrentar isso e, né, encarar e tentar mudar. Joia. Teve um comentário que acho que foi de Nájila também, falando isso, assim, como que os grupos de conversa, os grupos de apoio ajudam. E aí eu recebi Uhum, também um comentário falando sobre isso, assim, a pessoa falava, como que para mim está sendo importante conseguir conversar e partilhar com minhas amigas, né, com a minha roda, com o meu uhum, grupo, o que eu tenho vivido. Porque num dia eu estou bem, eu estou forte e eu apoio. Mas no outro dia eu não estou tão bem. E aí eu recebo apoio. Então isso de uhum. fato é tanto a empatia como a partilha, né, Paty? Porque às Isso. vezes a gente está dentro dos nossos muros e a gente acha que é só aqui em casa. É só aqui em Uhum, casa que hoje meu filho me chamou 8.437 vezes para uhum. dizer Se nada, para apartou perguntar 300 brigas, no meu 300 caso. brigas, né? Que o sofá, as almofadas caíram todas do sofá e a gente pediu para botar 1000 vezes. Então, assim, nossas crianças também que estão Uhum, vivenciando esse uhum, isolamento, isso que você falou da atividade física, e assim, não à toa, né? Eu trabalho com atividade física, uhum, nesse ambiente, mas eu fui uma criança que fiz atividade física a minha vida inteira. Então, de uhum, repente, estar em casa sem fazer nada, minhas amigas mesmo sabem. Quando eu começo a ficar muito calada, que eu não tô muito bem, porque eu não tenho um perfil de explodir, eu falo que eu uhum, implodo. Porque uhum, se eu explodir, me faz muito mal, me agride. uhum, uhum, Então, quando eu começo a ficar muito quieta, respirando para dar uma resposta, eu já percebi em outros momentos
que a falta da atividade física me faz isso, me causa Sim, isso. sim, Então, sim. E a paralisa o gente vê intestino. isso muito, você sabe como, em atleta mesmo, né? Que de repente tem uma lesão e precisa parar de fazer uma atividade física. E às vezes vem um quadro depressivo grave depois disso, né? E vem angústia, porque o corpo está acostumado a essa produção de endorfina, atividade física, e no seu caso, assim, a arte também fala, né? Então, assim, Fala. é uma maneira de falar, é uma maneira de colocar para fora. Então, é muito importante a atividade física. É difícil manter com tanta coisa que está acontecendo nesse momento, né? Esse ritmo de atividade, mas assim, a gente precisa colocar, precisa insistir, precisa tentar, pelo menos, né? Sim. Tinha um Paty, olha que comentário aqui que eu legal. queria. Eu vi um comentário aqui agora também de um ortopedista, Eu Matheus vi. Cunho, e de uma educadora física. E ele dizendo assim, como ortopedista, trato muitas dores com um psiquiatra. Olha Sim, sim, sim. que Já interessante. até tem uns pacientes em comum, na verdade, assim, porque muito a gente somatiza de dor, né? Então, assim, a gente joga no corpo e algumas dores, assim, tem dois processos. Um que quanto mais dor a gente sente, mais o humor da gente vai ficando para baixo. Não tem quem esteja sentindo dor e esteja feliz. Não Sim, tem, né? Então, se a gente vai ficando com humor e a dor cansa, então ela esgota emocionalmente, ela funciona como um estressor. E, ao mesmo tempo, quem tá com o humor para baixo vai ficando, cada vez dói mais. Então, a sensibilidade à dor aumenta. A gente tem uma sensibilidade, né, diminuída. Então, assim, a gente sente mais dor, tolerância diminuída, a gente sente mais dor, a sensibilidade aumentada. Eu queria falar de um comentário que eu acho muito importante, quando alguém falou assim, e quando a família não entende, né? E sim. quando a família não entende a angústia, cadê? Aqui, Foi Maria Maria Cristina. Cristina. Isso. E quando a família não entende a angústia? Duas coisas. Uma, que eu acho que a gente precisa saber falar da angústia. Muitas vezes, essa queixa fica uma coisa repetitiva. Então, às vezes, a gente repete um lamento, a gente resmunga, a gente se queixa o tempo inteiro e a gente não consegue expressar direito o que está acontecendo. Uhum. E ao mesmo tempo que a gente queixa, a gente continua dando conta de tudo. Então, a outra pessoa não vai entender. A Sim, família, de uma certa forma, se coloca numa posição cômoda. Essa família aprendeu também a escutar, ou essa família a vida inteira funcionou de um jeito onde uma pessoa dá conta de tudo e o sim, outro, né, tá ali. Até porque nem sempre essa pessoa também podia participar. Né? Às vezes, a gente, nessa coisa do perfeccionismo, a gente assume determinado cuidado e é gostoso isso, e a gente não permite que outra pessoa se meta porque ninguém sabe fazer direito. aham, E aí, quando quer mudar, outra pessoa também não sabe direito o que fazer. Então, o que eu aconselho nesse momento é assim, não queixar. Queixar, a gente queixa com psiquiatra, queixa com psicólogo, deixa a queixa, não deixa a queixa para dentro de casa, não, pelo amor de Deus. Porque fica chato, ninguém ouve, né? É aquela coisa repetitiva e não sai do lugar. Então, a gente precisa, no momento, talvez até no momento legal, dizer, olha, eu queria conversar um negócio com vocês e dizer como se sente. E, assim, experimentar uma maneira diferente de falar, né? E, nesse momento, abrir o coração e dizer como sente. E aí, sim, ver o que surge disso. E também ouvir o que é que está acontecendo. Ouvir o que é que percebem, né, do problema. Vocês percebem como é que eu tô? O que é que vocês acham que está acontecendo comigo? O que é que vocês percebem de mim? Né? E aí, conversar. Eu acho que a gente precisa conversar. isso aí que você falou da reclamação e a família, geralmente é onde a gente tem mais intimidade Uhum. e a gente tem mais liberdade, que também às vezes a gente tem essa sensação de que não estão me ouvindo. Ou Uhum. onde a gente também confia ao outro a responsabilidade de me decifrar. Na bola de Então, cristal. a bola de cristal. Então, assim, a queixa sem ação vira murmuração. Uhum. Então, nem você sai do lugar, porque não tem uma ação efetiva, e o outro cansa. E É. muitas vezes até estigmatiza aquele que de fato está precisando de um socorro.
né? Pronto. E aí a gente entra na história de cada um. Por exemplo, tem famílias que não vão mudar esse perfil. Por mais que a pessoa faça isso que eu falei, né? Sente num outro momento, converse, explique. Tem família que não vai mudar. Por quê? Porque aquele indivíduo teve um pai e uma mãe que tem uma outra história, que veio de uma outra conversa, que não tem essa capacidade de entendimento. Mas a gente tem que poder mudar, apesar do outro não compreender. A mudança tem que ser nossa mesmo, né? E à medida que você se fortalece e vai, a família muda. Isso é invariável. À medida que a gente muda, por exemplo, uma briga tem duas maneiras da gente não brigar. A gente se ficar enfrentando ali, a gente não sabe, às vezes a gente só sai um pouquinho do lugar, quebra de braço, né? Então, se a gente sai um pouquinho do lugar, aquela posição já mudou, aquele conflito já não existe mais. Então, não é deixar de mão, mas eu acho que, assim, às vezes a gente precisa recolher também, né? Porque tem situações em que as pessoas explicam, conversam, eu ouço muito isso, e que a família não entende. Por quê? Porque não tem esse histórico de conversa, não tem uma cultura, não tem um entendimento, nunca experimentou nada Sim. desse tipo. E tem outra coisa, não pode esse indivíduo, por exemplo, eu vejo muitos marido e mulher, não pode tirar essa mulher desse lugar, porque senão a pessoa também se destrói, né? Então, assim, a super mulher também não pode sair dali, porque senão a pessoa fica Sim. perdida. Ela não se Então, reconhece, né? não sabe o que fazer, porque a família foi construída dessa forma. Desde que namoram é assim. Como é E que agora quer mudar? olha, veio um comentário agora de Cris Piai, uma amiga querida, e ela falou uma coisa de como é difícil delegar, né? Porque o outro vai conseguir fazer do jeito que eu acho certo, aí depois ela complementa. Deixar o outro fazer do jeito dele. Sim, sim, Mas é difícil, né? Ainda mais para os perfeccionistas. sim. Precisa que o outro faça do jeito dele. Isso é um aprendizado até com o filho, né? Porque senão a gente não permite que a pessoa desenvolva, que a pessoa tenha uma personalidade própria, um jeito próprio, que cresça, né? De repente a gente tomando a frente, querendo. E o que é que você ganha mesmo fazendo do seu jeito? Né? Será que não está perdendo mais do que ganhando? No que Sim. for, no que diz respeito à atividade profissional e tudo, tá, até aí o que for sua responsabilidade, mas essa coisa de delegar, por exemplo, no dia a dia, não vai mudar nada na vida se você deixar de fazer, sabe? Se você delegar, não vai mudar nada. Eu queria comentar a Nájila comentou assim, a dor somatizada nesse isolamento, né? Queria reforçar a dor que é somatizada. Muito da ansiedade a gente nem sempre expressa. Então, assim, voltando para a ansiedade. A gente tem essa ansiedade normal, que eu falei que é a ansiedade que motiva a gente a sair do lugar, e tem a ansiedade que vira transtorno. Desses transtornos a gente tem, que a gente ouve muito falar no pânico, né? Síndrome do pânico. Então a gente Sim. pode ter um ataque de pânico. E a síndrome do pânico já são vários ataques, né? Várias crises de pânico, e que isso configura a síndrome do pânico. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, onde essa situação de estresse ela permanece um tempo maior. E aí a gente tem transtornos somatoformes, que são, a gente joga para o corpo essa Uhum. ansiedade, né? A gente tem transtorno misto de ansiedade e depressão, a gente tem as fobias, a gente tem vários derivados dessa ansiedade, que são transtornos. A síndrome do pânico é uma coisa assim que tá muito, a gente ouve muito falar, porque realmente a gente ouve muitos casos, né? E o primeiro auxílio nunca é para o psiquiatra, sempre vai para uma emergência, vai procurar um Sim. cardiologista, porque a sensação é de morte mesmo. Então, subitamente vem uma crise de adrenalina e a pessoa sente o coração disparar, suar frio, acha que vai desmaiar, alguns desmaiam. São sintomas físicos, é tudo Sim. físico e a sensação é de morte. E isso dura um tempinho e isso depois passa. Isso pode nunca mais voltar. E o que fica é muito pior do que a crise, que é a insegurança. Quando é que eu vou ter isso de Sim. novo? Né? E isso pode acontecer outras vezes. Né? Precisa de tratamento, nem sempre tratamento é medicamentoso, isso precisa ser abordado. Né? Tem, inclusive, excelente resposta com terapia cognitivo-comportamental. Então,
a gente precisa cuidar. E essa ansiedade crônica que somatiza também. Porque senão a vida inteira vai ficar pulando de uma pessoa para outra, de um profissional para o outro. Às vezes já rodou 300 profissionais para ter um diagnóstico, né? Porque dores inespecíficas, problemas urinários, problemas gastrointestinais, depressão. Na verdade, a origem é emocional, né? Então, talvez, Paty, seria importante a gente reforçar essa questão, assim, de que as pessoas estejam até mais abertas a entenderem que se de repente eu estou numa condição onde eu já sei que estou passando por situações de ansiedade, comecei a sentir uma dor, comecei a sentir algo físico, existe uma condição emocional instalada, o primeiro médico deveria ser um psiquiatra ou buscar um auxílio através de uma terapia? Não. Inclusive, assim, eu tenho visto também muito o inverso. Então, situações onde tudo virou pânico. Então, existe a crise de ansiedade, que é pânico, mas precisa realmente, esse indivíduo, se está sentindo esse mal-estar, ele precisa ir para uma emergência. Ele precisa ser avaliado com o que ele estiver sentindo. Se ele está sentindo dor precordial, se ele está sentindo desconforto, ele precisa ser avaliado como, independente da idade. E não ser atribuído somente à ansiedade. Eu já peguei várias situações contrárias, né? Então, assim, eu tenho um pânico e aí eu acho uma coisinha esquisita quando eu vou investigar. Não, tem outra coisa. O que está acontecendo, que teve essa crise de ansiedade, foi decorrente de uma doença física. Né? Doença de tireoide, doença cardíaca. Então, recentemente mesmo, um paciente que era paciente meu, tratado com ansiedade, mas ele referia sempre um desconforto precordial. Desconforto precordial. E aí ele mesmo dizia, não, eu acho que é da minha ansiedade. Mas hipertenso, eu digo, não, mas não vai fazer a avaliação toda. E ele infartou, né? Ele estava infartando. Então, assim, são situações em que a gente precisa dar atenção médica necessária. Mas também a gente precisa ter a cabeça aberta de que se não for uma condição médica, a gente precisa buscar a especialidade certa. E não ficar pingando e também se entupindo de tranquilizante, de Rivotril, de benzodiazepínicos, porque é um sintomático, alivia o momento, mas não trata. Né? A gente precisa de alguma coisa que seja mais eficaz. E o tratamento para ansiedade, ele é feito com antidepressivo. A gente usa o ansiolítico, né, essa medicação que é tarja preta, no início. A grande maioria das vezes a gente usa associado, porque senão a pessoa não tolera o início do tratamento. Depois a gente diminui e tira. E o antidepressivo tem que dar conta dos sintomas ansiosos. Né? Então, o antidepressivo, quando ele está bem aplicado, quando ele está sob controle, ele tem que dar conta desse quadro ansioso, tem que dar conta do sono. E a gente, de preferência, não manter esse uso da medicação tarja preta. Joia. Uma outra colocação também de uma seguidora de média de 25 anos, e ela dizendo assim, não estou me reconhecendo. Me sinto apática, mas normalmente sou muito ativa. Sou alegre, adoro meu trabalho, mas tenho me sentido lenta, sem o mesmo vigor. Então, essa questão, assim, eu não me reconheço com esses novos sintomas. Eu não sou essa pessoa. Tá normal? Não. Trato como? Não tá Não, normal sentir isso? Não, não tá. Isso pode ser uma coisa somente transitória, né? Dessa mudança que a gente está vivendo. Mas ficar atenta à intensidade disso. Um parâmetro muito bom é sono e alimentação. Tanto para mais como para menos. Então, dormir demais é problema, dormir de menos é problema. Comer demais é problema, comer de menos é problema. Então, são as funções vitais, né? E a gente... É um parâmetro bom para a gente dizer assim, não, precisa de ajuda. Então, a quarentena, por si, ela traz uma lentificação do pensamento, porque a gente perdeu o parâmetro da gente, que era a rotina. Sim. Era a motivação da gente de dormir, acordar. Quem trabalhava fora, conversava com gente. Então, realmente, e agora? Fica meio sem saber. É uma fase de adaptação. E toda fase de adaptação, a gente tem que ter um pouco de paciência. Então, nem sempre essa apatia é depressiva. Às vezes é meio de... não tem uma alternativa. Uma coisa que ajuda muito nesse momento é contato com a natureza, aprender coisas novas.
desafios intelectuais. Então, assim, a gente está em constante. Isso para a vida toda, né? Isso ajuda a gente estar sempre aprendendo uma coisa nova, descobrir prazeres outros. A gente precisa do prazer na vida. Então, seja esse prazer, porque às vezes a gente associa o prazer somente a sair, fazer coisas, mas o prazer com a gente, o prazer de assistir alguma coisa, de estudar alguma coisa, do que gosta de fazer, tem gente que nem sabe direito o que gosta, né? Então, assim, prestar atenção e experimentar o que gosta. E o que puder de ter contato com a natureza ajuda muito. Então, assim, até em apartamento, faz uma hortinha, mexe com a planta, sabe, com o animal, isso traz uma sensação de bem-estar. Eu estava Tem uma comentando. pergunta, depois que me lembro de falar que é um adolescente que mandou para mim, um jovem adulto, assim, como ajudar uma pessoa numa crise de ansiedade, o que fazer, né? Então vai Que lá, às vezes, vai lá, diz lá. pronto. Às vezes, os adolescentes, muito que pede ajuda ao outro, ou às vezes eles presenciam essa crise de ansiedade, né? É uma situação complicada, às vezes as pessoas entram em desespero mesmo, né, numa crise de ansiedade, e aí depende muito da intensidade dessa crise. Então, se essa crise é uma crise muito intensa, ela precisa de auxílio médico naquele momento. Então, eu não aconselho ao adolescente ficar tentando dar conta daquilo, um colega dar conta do problema do outro. Então, assim, tá os pais, ajudar essa pessoa. Porque às vezes a primeira conduta é dizer assim, não fale nada com meu pai, não fale nada com minha mãe. Mas o colega precisa dividir essa responsabilidade, porque é muita responsabilidade. E uma coisa que ajuda é a gente conversar. A ansiedade, ela tem muito uma desorganização da respiração. Quando a gente começa a prestar atenção no corpo da gente, a gente percebe sensações que normalmente a gente não percebe. Então, se eu parar agora para pensar e prestar atenção no meu corpo, minha perna está formigando porque eu estou na mesma posição. Minha mão tá fria, porque eu tô com o ar-condicionado ligado. Então, assim, o meu joelho tá meio doendo, porque já não é muito bom. Então, são coisas que normalmente a gente não fica hipervigilante com o corpo da gente, né? A gente não fica o tempo inteiro prestando atenção. Quando a gente fica nesse estado de prestar atenção no corpo da gente o tempo inteiro, é problema. Então, quando alguém tem uma crise de ansiedade, o ideal é que a gente possa tirar essa atenção desse corpo. Então, se a gente conseguir, essa crise não for tão intensa, conversa. Hoje eu conversei com uma mãe sobre isso. O que é que eu faço na hora que meu filho tiver desse desespero? Eu digo, converse sobre você. Converse na hora sobre você, não converse sobre ele. Ele está tendo a crise. Você pode tentar que ele respire mais tranquilamente. Você pode dar água, você pode conversar, porque até que a medicação funcione, a gente vai ter um tempinho. Então, assim, enquanto isso, converse sobre você, conte alguma coisa sua. Né? De repente, isso tira a atenção e ajuda a ter um foco em outra coisa, que não seja o próprio corpo. Porque o ideal é que a pessoa controlasse a respiração nesse momento, mas isso precisa de um treinamento. Então, exercícios de respiração ajudam muito. E, às vezes, assim, as pessoas ansiosas, a gente recomenda que faça os exercícios várias vezes ao dia, não espere ter crise para fazer. Para você ter esse controle da respiração e no momento que sinta que vai começar, você comece a fazer. E qual é a respiração que ajuda? Você respira rápido, inspira rápido, 1, 2, 3, 4, segura normalmente por uns 7 segundos e solta bem devagarzinho por 8 segundos. Então, esse é o tipo de respiração que acalma, né? Alguém colocou assim, meu Deus, é muito difícil mudar o foco na hora. Exatamente. Botou, mas passa. É muito difícil para quem está na crise ter a tranquilidade, porque é uma crise, né? Não é um momento normal. E a sensação é de morte. A sensação é muito desconfortável, de enlouquecer, de morte, de vai perder o juízo, vai perder a conexão com a realidade. Né? Passar, a gente saber que passa é um consolo, porque passa. Né? E parar de temer essa situação. Porque tudo que a gente teme, que a gente fica aquilo vai ganhando uma proporção muito maior. Então, você volta a atenção para a coisa, né? Isso, e aquilo vai crescendo, né? Então, se acontecer, é desagradável, mas eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que passar por isso e isso vai passar. Né? Isso passa de qualquer jeito. Teve uma pergunta aqui, Paty, eu tô com 3. A gente ainda tem tempo? Será que a gente tem ainda 10 minutos? Se cair, a gente liga, vá. Pode ir. Boa.
Eu tô com 3 perguntas aqui, tá? Uma foi: Diga. existe relação das doenças autoimunes com ansiedade ou depressão? Foi Clarissa. E existe, existe. A gente tem, primeiro assim, as doenças autoimunes, elas têm vários aspectos, e a gente tem algumas doenças autoimunes que afetam o sistema nervoso da gente, como a própria doença autoimune, por ser uma doença crônica, cria uma expectativa, e o estresse crônico desencadeia doenças autoimunes, né? Sim, Então, entendi. uma bola, né? Isso tanto Sim, vai para um lado como para o outro. Então, o certo. estresse crônico, ele interfere, sim, nas doenças autoimunes. Alguém falou aqui sobre a síndrome do dia seguinte. É uma ansiedade? Foi Indira. Síndrome do Não dia conheço. seguinte. Que síndrome é essa do dia seguinte? Só falou isso. A síndrome do dia Coloca seguinte. aí, Indira, Indira o que é que pergunta é. isso. Fala Coloca pra o gente aí. que é essa síndrome do dia seguinte. Pronto. Ansiedade Enquanto faz a pessoa criticar e ofender o outro. Olha, não. Ansiedade por si só, não. Tá? Criticar e ofender o outro, às vezes, é uma saída desagradável que a pessoa tem para jogar no outro a responsabilidade de alguma coisa que é sua. Mas a ansiedade não tem nada a ver com isso. A ansiedade é um sofrimento e o outro não tem culpa disso. Então, a gente soltar os cachorros com outra pessoa, não. Não é da ansiedade em si, não. Tá bom? E ofender o outro, eu não acho que tá. Não é permitido. respaldado Não é permitido. Eu na costumo ansiedade, dizer, né? não é permitido em nenhuma situação, a não ser que esteja surtado, um surto psicótico, que esteja fora do contato da realidade. Fora isso, não é permitido, não. Vamos vigiar então também, né, gente? Que nem tudo é ansiedade. Exato. E o que a gente viu que aumentou muito também nessa questão da quarentena, e eu acho que vale a pena, é a violência doméstica. Né? E existem Nossa. várias formas de violência. A gente não acha que violência está na periferia, que Não. violência está. Não, violência está em todas as classes, muitas vezes, inclusive, assim, sem um pedido de ajuda. E nessas situações, as pessoas estão muito reféns desse contato doméstico, né? E não percebem, às vezes, estão tão né, reféns da situação, que nem do violentadas na palavra, no jeito de agir, né? Então, assim, a violência não é só a violência física, é a violência verbal, é o constrangimento, né? Então, assim, são várias situações que eu aconselho sempre assim, insista, busque ajuda, fale com alguém mais próximo para se fortalecer, né? Com quem te puder falar. E se essa pessoa não ajudar, você fala com outra e tenta de alguma forma. Mas a pessoa que sofre violência doméstica, ela tem muita vergonha disso, né? Sim. Então, ela se sente meio que responsável, é que nem a questão do abuso. A pessoa se sente culpada, responsável, acha que ela fez alguma coisa errada, fez nada de errado, o erro não está com a pessoa. Prestar muita atenção. E quando perceber situações assim de violência doméstica, poder também falar, denunciar, questionar, sabe? E se meter. Eu, Isso não é para ficar só em casa, não. Isso é para se meter mesmo. eu vi até uma campanha esses dias, acho que mais pessoas devem ter visto também. E até uma amiga compartilhou, ela é juíza da vara da mulher aqui, Uhum, e falando sobre isso, né? Como que realmente os números aumentaram, né, de violência contra a mulher com o isolamento. uhum, E essa campanha é uma campanha que não é nacional, ela é mundial, da, ensinando a mulher que está sofrendo uma violência doméstica a pedir ajuda online. Então ele faz um uhum, símbolozinho com a mão aqui, e isso já uhum, é o sinal. Às vezes o companheiro tá ali, né? Porque estamos todo mundo trancado. E uhum, aquilo me marcou tanto, porque é tão forte a campanha. Depois até se eu uhum. ainda tiver, vou ver se eu compartilho Tá, no meu compartilhe para eu Insta compartilhar pessoal e também. eu te marco, né? Porque é Tá, de extrema importância realmente que a gente esteja aumentando essa rede, né? é. De apoio E alguém, mesmo. alguém colocou assim, meu esposo é excelente em fazer isso comigo, depois disse que a culpa é minha. Na verdade, essa relação de violência é com alguém próximo, sempre, né? E transferir a culpa para o outro é a maneira que o agressor tem de sair dessa, né? E de manter a situação da agressão. O agressor nem sempre é uma pessoa má,
é uma pessoa, mas às vezes é uma pessoa que também precisa de ajuda, Que ajuda. é uma pessoa que também está doente, né? Então, que precisa dessa ajuda, mas quem está sofrendo não pode achar e ser almofada para isso, né? E ficar achando que vai dar conta ou que vai resolver ou que isso um dia vai passar, porque não vai passar. A gente não muda ninguém, tá? Não muda, quem muda é o outro se achar que aquilo é problema. Então, a gente muda a gente. Então, se conscientizar, se fortalecer para saber como reagir, como sair disso. Indira nos disse o que é a síndrome do dia. Ela falou, pensando hoje no que vai acontecer amanhã. A síndrome do dia seguinte, preocupada. Tá. Isso é uma preocupação, né? Isso é um problema. E se isso tira o sono, isso deve procurar ajuda. Tem dicas simples em relação a isso, o que a gente deve fazer. De noite não é hora de estar olhando conta, de estar olhando extrato, de estar vendo as coisas mais complicadas. Não é horário de discutir coisa ruim. De noite, deixa para de manhã. De preferência que a gente anote o que tem para fazer no outro dia e guarde. Não precisa ficar remoendo, né? Ótima dica. E aí colocar coisas que tirem o foco realmente. Música, filme, tentar de alguma forma preparar para esse sono. Porque ultimamente a gente tem acostumado a dormir somente esgotada. Tipo assim, a gente apaga. Ninguém se prepara para dormir, porque parece que não tem mais tempo para isso. Né? A gente não tem mais tempo de adormecer. A gente morre e ressuscita no outro dia, né, Paty? Isso. E, na verdade, o processo é que a gente possa ir na cabeça da gente, a gente fazer higiene do sono, tomar um banho, comer alguma coisa, desacelerar, preparar o quarto e dormir. Mas a loucura do dia a dia, a gente termina que a gente quer apagar mesmo, para ganhar tempo, para no outro dia tá, né, já continuar. Pronto. Isso. E aí, às vezes, fica pensando. Então, não adianta ficar assim, né, a gente ficar remoendo. E se realmente não consegue sozinha essa ajuda, busca ajuda, busca uma terapia. Se a terapia não ajudar, precisar de uma indicação medicamentosa, faz as duas coisas. Atividade física ajuda muito a diminuir esse estresse. Então, assim, diminui muito. Eu sou uma pessoa que, se não estiver fazendo atividade física, meu sono muda a qualidade completamente. Né? Então, assim, a atividade física, para mim, é essencial para dormir fácil. Porque a gente precisa cansar. Quando a mente, às vezes, é muito agitada, a gente precisa cansar o corpo também. Exatamente. Quando a gente não organiza a mente e corpo, não dá certo. A gente precisa estar com esse equilíbrio, né? Mente cansada, corpo cansado para poder dormir. Bom, Paty, eu vou te fazer mais uma pergunta, que foi Flávia que mandou. A gente já está chegando nos finalmente aí, gente. Vamos ver, né? Daqui para frente, se a gente precisar, parte 3, né, Paty? Essa está sendo a parte 2 da nossa live. Algumas outras fofas já apareceram aqui mandando beijo para você. E para mim, de carona, já vi muita gente Marídia. linda aqui. Mirelle, Carol, um monte de gente. Dea, Adriana. Eu vi Marídia Moreira também. Isso, Larissa eu vi. Aparecida. Vi um monte de gente. Que linda. Muita gente legal. Gente, brigadão, viu? Eu vou ler mais essa pergunta. Ó, a doutora falou da importância de praticar coisas novas no isolamento. Mas como lidar com a falta de motivação? Muitas vezes a falta de motivação a gente não tem o hábito, né? Por exemplo, como é que a gente vai estar motivada para começar uma atividade física se aquilo nunca foi prática da gente, a gente nunca teve acostumado a fazer. Então, às vezes o que eu aconselho é assim, faça sem vontade. Quantas coisas na vida a gente faz sem vontade? E que depois a gente faz porque tem que fazer, não é? Então, assim, algumas coisas positivas, coloque forçado, que a motivação chega depois. Se a motivação não chegar, mude. Tente outra coisa. É porque aquilo realmente não lhe desperta interesse. Então, eu assim, inclua na rotina. Coloca um horário, coloca uma atividade nova e comece. No início é difícil de concentrar, a gente não tem motivação mesmo, a gente fica meio a par. Mas coloque aquilo por obrigação. A gente faz tanta coisa, né? Então, assim, o que vai trazer benefício pra gente tem que fazer também. E outra coisa, né, Paty, assim, estejamos abertos a essas experimentações. Porque é aquilo que a gente tem falado. O que temos para hoje? Quais são as ferramentas? Essa semana, um dos meus pequenos falou, mãe, eu tô com saudade da minha escola. Poxa, depois de 3 meses.
eu tô com saudade da minha escola, eu acho que eu não tô gostando mais dessas aulas online. E eu falei, filho, tá sendo a ferramenta que você tá podendo ver sua ver seus amigos, não vai ser para sempre assim. Mas por Uhum. enquanto, vamos usar isso que a gente tem para fazer o que a gente quer, mesmo que não seja Uhum. da mesma forma, né? Uhum. Então, está aberto a isso que você falou e que Flávia colocou. É uma nova atividade, é algo novo, mas experimentei. Primeiro passo, eu preciso Sim. experimentar. Não adaptei, vamos provar outro, né? Uhum. E talvez Uhum. realmente se encontrar e se apaixonar por uma nova rotina, ainda que seja Uhum. temporário. Depois a gente volta para onde a gente estava, E a né? gente tem o hábito, assim, que a gente faz várias coisas, menos cuidar da gente, né? A gente coloca tudo como prioridade. A gente arranja tempo. Se quebrar um dente, você vai arranjar um tempo para ir no dentista, É, né? Então, assim, várias coisas. Mas a cabeça e a saúde mental a gente empurra com a barriga. isso. Então, a gente vai empurrando, porque eu dou conta, porque eu Até sou porque a forte, porque gente isso vai aguenta, né? passar. A gente amanhã vai melhorar, então vai passar. Então, a gente não dá devida atenção, né, à saúde mental. Não cuida como uma parte do corpo que Uhum. quebra, que dá defeito, que Que cansa. enferruja, que cansa. Então a gente precisa desse óleozinho de vez em quando, sabe? A gente precisa ter esse cuidado, essa atenção de estar se beneficiando de coisas boas, de coisas que deem esse prazer, né? A gente precisa cuidar Maravilha. disso. Paty, eu queria te agradecer mais uma vez. A gente vai cair daqui a pouco. Mandar um Tá beijo para mais bom. algumas lindas. Luciana, minha mãe, Nayara Quadros, Júlia Oliveira Neto, Fernanda Oliveira Neto, mandando beijo, mandando oi. Maurício Barreto, queridos, que prazer tê-los aqui. Paty, você, como sempre, acrescentando para nós todas. Que Mande seus bom, que beijos bom. também. Pois é, várias amigas, pacientes, muita gente legal. Um beijo, muita gente legal. Falando dessa coisa da motivação, é que a falta de motivação é um problema, mas a gente tem que insistir. Não adianta a gente achar que vai ficar motivado e que vai amanhecer nessa alegria e disposição e eu vou fazer tudo, eu vou dar conta de tudo. Não. Às vezes a gente só precisa marcar o horário e começar e ver depois o resultado. E é aquela história também, né, Paty? Para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Sempre, sempre, Cuidar da gente. Voltar o sempre. olhar para a gente. Não adianta dizer assim, deixar tudo para depois e não cuidar de si. Filho fica bem se mãe tá bem, se pai tá bem. Não adianta querer. Deixa tudo organizadinho na rotina do filho, pai e mãe, estressado de olheira aqui, né? Cansado, descabelado, nervosos, tensos dentro de casa, por mais que não façam nada. Então a criança muda completamente. Então a gente precisa ter essa tranquilidade, né, de querer estar bem primeiro. Então, assim, tá com fome, come primeiro, se alimenta primeiro, para depois alimentar o outro. Porque senão não dá certo. Né? A gente É a precisa se máxima do cuidar. avião, né? Em caso de despressurização, as máscaras cairão. Máscara primeiro Coloque na a gente. sua e ajude a Isso, maior quantidade de exatamente. pessoas que você puder. Linda, Exatamente amei, isso. eu amo os nossos papos. Vou mandar mais Também, beijo aqui, tá, também. gente? Juju, minha aluna, Júlia Carvalho, Quinha, minha amiga. Fala aí, Paty, quem mais? Denildes, muita gente aqui. Que Lucas, eu delícia. vi, muita gente legal. Gente, eu Eliane, vou deixar a live alguém gravada. falou aqui também, só uma coisinha. Tá, Vai lá. falou última coisa enquanto não cai, viu? Vai aproveitando. Vai lá, a gente tem 1 minuto Cadê? e Fazer 15. 300 coisas ao mesmo tempo. Pronto, dá um monte de coisa. Fazer 300 coisas ao mesmo tempo. É outra coisa que é muito ruim. Então, alguém que falou desse. Foi Indira, né? Que falou do pensamento acelerado, a síndrome Foi. do dia seguinte e tal. A gente está acostumado a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente toma café, já pensando no que vai fazer depois, a gente não presta atenção, eu até coloquei isso outro dia, a gente não presta atenção nem no que a gente está comendo. A gente está sempre fazendo uma. Então, a gente tem que experimentar. Experimenta 24 horas, você fazer um dia, uma coisa de cada vez e veja como você se sente no final do dia. É outra sensação. O cansaço vai embora, você não tem tensão. E isso é treinamento. Não adianta dizer que a gente vai ficar assim do dia para a noite só porque deu um estalo na Porque... cabeça. Uhum. Não, isso é treinamento. A gente precisa treinar a cabeça da gente, porque a demanda que a gente tem hoje em dia é de fazer muita coisa ao mesmo tempo. O computador abre 1000 janelas, a gente vê o e-mail e a gente recebe ligação e a gente está aqui na live e tem ligação.
Então, a gente tem vários estímulos. E as